18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. A partir de agora, aqui na Mix, o programa 18 horas para você. Muito boa noite para você sintonizada em 100,7. Eu, Karime Leão e Cid Soares. Cid, boa noite. Salve, salve, simpatia. Temos convites para hoje, só para saber. Temos, Cid. Vamos lá? Vamos, claro. Então vamos lá. Temos esse mimo para os nossos ouvintes e funciona da seguinte maneira. Para você que está passando agora, né? É cinema. Boa. Cinema. Para você que está passando agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, vai levar um par de convites para o cinema. O nosso mimo especial para você, ouvinte da Mix, que não é qualquer um. Para o carro, rapidinho, desce aí, né? Pega os dois convites, partiu o cinema. Partiu o cinema do grupo UCI, gente. Bora. É isso aí, melhor opção, viu? Agora, ó, primeira pessoa que parar aqui, leva o convite. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, deixa de ser vinculado à SUFRAMA e passa para uma organização social. Agora o CBA passa a ser administrado pelo consórcio formado pela Fundação Universitas, né? Isso. Estudos Amazônicos e Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Secretaria Municipal de Saúde intensifica a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Manaus. Mix. Esses e outros destaques, as informações mais importantes do dia para você a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. 18 horas. E como anunciamos ontem, em primeira mão aqui no 18 horas, o presidente Lula assinou o decreto de qualificação da organização social que vai administrar o novo Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. É uma medida que vinha sendo esperada há mais de 20 anos e que só agora sai do papel. Na prática, isso significa que o CBA deixa de pertencer à SUFRAMA e passa a atuar de forma autônoma. Então, esse decreto aí foi assinado hoje de manhã em solenidade que contou com a participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, pelo governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza, do superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, do senador Omar Aziz e outras autoridades. E agora o CBA vai ser administrado pelo consórcio formado pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, ligada à Universidade do Estado do Amazonas e Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. É isso mesmo, Karime. Olha, essas instituições privadas sem fins lucrativos terão a partir de agora a função de promover a gestão do CBA e impulsioná-lo para promover o desenvolvimento da bioeconomia aqui da Amazônia. A repórter Odiné Araújo acompanhou essa solenidade e traz agora pra gente as informações. Vamos acompanhar. Após 2 décadas, o governo federal assinou hoje o decreto presidencial que qualifica a organização social OS responsável pela gestão do agora Centro de Bionegócios da Amazônia. Com isso, o CBA deixa de ser vinculado à SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e passa a ser gerido pelo consórcio liderado pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, a FUEA, em conjunto com a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Ao ganhar personalidade jurídica própria, o CBA também conquista autonomia para captar recursos e ampliar atividades. A assinatura do decreto foi comemorada pelo gestor do CBA, Fábio Calderaro. A assinatura do decreto, ele concretiza um processo que foi iniciado quando nos foi dada a missão de tornar o centro uma instituição mais dinâmica, mais integrada ao ecossistema de inovação e mais ainda próxima dos setores de atividade que pode adensar as cadeias produtivas da bioeconomia na região. E mais importante do que dar uma personalidade jurídica para o CBA foi definir um modelo de negócio mais adequado
para que a instituição possa cumprir bem sua missão de apoiar o empreendedorismo biotecnológico. Ainda segundo Fábio Calderaro, gestor do CBA, a iniciativa permite também a multiplicação orçamentária e o desenvolvimento de tecnologias e novos negócios a partir dos recursos naturais da Amazônia. O CBA agora também, com esse novo status jurídico, ele pode alcançar recursos extra-orçamentários, né? Investimento privado, atrair investimento para a região e captar recursos, inclusive aqueles oriundos da Lei de Informática da Amazônia Ocidental. Trata-se de um novo marco, né? Um novo rumo, uma nova fase para o novo Centro de Bionegócios da Amazônia e para a bioeconomia da região. Os investimentos públicos previstos para os próximos 4 anos ultrapassam 47 milhões de reais. Com o novo status jurídico, também será possível para o CBA, a partir de agora, acessar recursos disponíveis na iniciativa privada para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre o que representa essa medida do presidente Lula, vamos conversar agora com o gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o economista Fábio Calderaro. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Mix, aqui em Manaus. Então, o que muda de fato, na prática, o CBA com esse decreto assinado pelo presidente Lula? Olá, Karine, olá, Cid. Tudo bom, Boa noite, estar com vocês aqui, todos estão nos assistindo. Bom, na verdade, o CBA, ele acaba nascendo, né? Eu vou até dizer uma outra metáfora, né? O CBA, ele já alcançou a maioridade dele, já é uma instituição que tem 21 anos e agora tem a sua certidão de nascimento, Boa. Digamos assim. Muito bem colocado. O CBA, ele tem autonomia administrativa, personalidade jurídica, consegue captar recursos privados, porque até então nós só conseguíamos captar orçamento público, né? E nós nos posicionamos agora mais ao final da cadeia de inovação e ganhamos mecanismos de mercado que deixam o CBA mais ágil, flexível, não só para acompanhar o campo da inovação tecnológica, mas para trabalhar mais perto do setor produtivo. Isso é muito importante. Então nós não concorreremos com outras instituições que tem aqui, como o INPA, que trabalha mais com bioprospecção, eles têm expertise maior, então trabalhar na floresta, pegar o conhecimento tradicional, transformar isso em cientificizar isso, e na medida que esses trabalhos vão alcançando maturidade tecnológica, na hora de desenvolvimento tecnológico, aí o CBA entra em jogo, produtizando esse conhecimento, né? E depois transferindo para o setor privado, que vai dar os devidos ganhos de escala a esses produtos e processos após o CBA dar os devidos ganhos de escopo. Isso é uma super ponte necessária, né? Bom, o que o senhor pode explicar para a gente? O que é um bionegócio e como é que o CBA pode contribuir no processo da diversificação da economia aqui no estado? Bionegócios são os negócios que utilizam recursos biológicos, né? A nossa biodiversidade, certo, de forma sustentável, mas tem a inovação como drive, digamos assim. Nós não podemos fazer da Amazônia um grande almoxarifado, nem de insumos, nem tampouco de tecnologia. Então nós agregamos valor a esses insumos e tentamos processá-los aqui, né? Nós não somos um grande fornecedor de matéria-prima em escala, então a gente tem que ser em valor agregado. Então, quando a gente adiciona valor e agrega valor, nós temos a chance de alcançar mercados mais sofisticados, com um ticket médio maior desses produtos, e esse valor maior é passado por todo o sistema de preços até que chegue na base da cadeia produtiva. Isso é o fomento propriamente dito, né? Exatamente. Isso é o adensamento das nossas cadeias produtivas endógenas. O modelo econômico que nós temos aqui, ele não necessariamente comunica com a economia da floresta. Perfeito. E a bioeconomia, talvez, a importância dela seja o vetor econômico que possa ter esse poder de transbordamento, de encadeamento, que se comunica com uma agroindústria que está no interior, que possa gerar demandas para as comunidades agroflorestais, os sistemas de manejo, né? Então esse encadeamento produtivo, ele deve ser feito com alto valor agregado, com intensivo em tecnologia, e o CBA justamente apoia todo o adensamento dessa cadeia. E nesses 20 anos, quais os principais ações que o CBA, que você poderia destacar, que o CBA fez e que pode agora ter mais ação
uma ação mais efetiva com a determinação do Lula? Os projetos que lá foram desenvolvidos, muita coisa foi desenvolvida. Às vezes fala assim, o que o CBA fez esse tempo todo? É que a inovação, ela é um pouco silente, né? Os projetos que lá são desenvolvidos, muitos deles têm segredo industrial. Certo. Então, ninguém caça like, né? Então, os projetos são desenvolvidos e transferidos pelo setor primário. Mas agora há muito mais agilidade, né? Porque muitos projetos, às vezes, nasciam da cabeça do pesquisador. Não há necessariamente uma demanda latente de mercado. Agora o CBA, ele recebe encomenda tecnológica ou desenvolve tecnologias que estão mais aptas a ser transferidas. Eu acho que o que vai melhorar é a interação com o setor produtivo. Pronto. Olha só, né? Eu estou aqui viajando com isso tudo. Bom, a gente sabe que o potencial da biotecnologia é gigantesco, né? Mas como é que toda essa riqueza pode se transformar em emprego e renda aqui para os amazonenses? Eu aí vou repetir sem querer ser enfadonho, né? Para mim, esse é o maior papel da bioeconomia. O Polo Industrial de Manaus faturou em 2021, por exemplo, 164 bilhões de reais, né? Só a cadeia produtiva endógena mais organizada, que é a do açaí, em 2021 também, na Amazônia Legal toda, e a grande parte dela está no Pará, faturou cerca de 325 milhões. Então, nós não temos que enxergar a bioeconomia como uma alternativa sequer complementar ao PIB do Estado, mas sim é a atividade que pode dinamizar a atividade produtiva do interior, porque, como eu disse, ela se comunica com a economia do interior e da floresta, para a gente começar a levar a atividade produtiva para o interior. Então, nós temos que fazer um trabalho de identificar quais são as cadeias produtivas ao longo das calhas de rio, quais são as tecnologias que já têm demanda latente, porque construir mercado é uma coisa muito cara, complicado, intensivo, capital, e fazer um trabalho de prospecção comercial de empresas que têm intensidade tecnológica ou que alcançam esses mercados mais sofisticados, para gerar demanda e poder de encadeamento em toda a cadeia. Inclusive, esses setores da atividade, essas empresas atuam às vezes na organização da sua cadeia de fornecimento, muitas vezes ajudando o papel do Estado, que não consegue chegar muitas vezes. Então, eu até coloco aqui que deposita-se às vezes uma esperança um tanto que inocente que o CBA, a partir de então, com personalidade jurídica, com capital, né, com autonomia administrativa, ele per si, ele vai encadear a bioeconomia como se fosse o Big Bang, e não é assim. Existem outras atividades que devem ser feitas concomitantemente, né? Como melhoria de infraestrutura, atração de investimentos, formação da base da cadeia produtiva, que devem ser feitas simultaneamente para a gente encadear essas cadeias produtivas endógenas. Então essas seriam as prioridades agora logo para começo de trabalho do CBA? Sim, no plano de negócios, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar. Mais importante do que dar uma certidão de nascimento, né, um CNPJ, era se desenhar um plano de negócios que vai drivar as atividades do CBA, até para saber qual é o legado que se espera dele. Uma coisa que está escrito lá e que é muito importante, que todos os recursos que foram oferidos para o CBA, eles têm que ser necessariamente 30% no mínimo, ser destinados para a cadeia de fornecimento. E para fazer isso, a entidade que assumiu o CBA, ela vai ter que agora mapear quais são as cadeias de fornecimento, quais são as cadeias produtivas ao longo das calhas de rio e fazer um projeto objetivo para organizar essas cadeias produtivas. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta meio que fora de contexto aqui. Imagina. Surgindo produtos nessa história toda, no meio que vai surgir, é evidente, patente é um negócio que vocês pretendem também visualizar no negócio? Não? Existe uma política de inovação que ela deixa muito à vontade essa negociação entre a instituição e a empresa financiadora. Entendi. Eu particularmente, mas isso é uma opinião minha, eu não sou muito a favor de que o Estado deve ter patente, não. Certo. Se bem que agora vai ser uma entidade, uma personalidade jurídica privada sem fins lucrativos. A pergunta é por conta disso.
Ele pode, eu acho que é interesse, aí depende da negociação que foi feita com o financiador do projeto, mas eu acho mais inteligente a instituição tomar risco com o negócio e ter royalty no sucesso das vendas depois, particularmente. A partir de agora, então, como é que a CBA vai atuar para atrair parceiros interessados em bionegócios e é possível utilizar esses recursos do Fundo da Amazônia, por exemplo? Sim, principalmente na estruturação da base da cadeia produtiva, né? Mas o CBA também pode alcançar recursos da Lei de Informática da Amazônia Ocidental, né? O famoso, os recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que até então não podiam ser alcançados, né? Porque o CBA estava vinculado à estrutura regimental da SUFRAMA, que fiscaliza esses recursos. Então havia um conflito de interesse, né? É um novo marco para o CBA agora, né? As possibilidades são imensas e eu torço muito para que a nova organização social siga muito bem o plano de negócio que foi desenhado e alcance os indicadores e metas que estão propostos no contrato de gestão. Tá ótimo. Para finalizar, a sua expectativa com essa gestão, com esse novo modelo de negócio? Assim, o governo vem fazendo um trabalho de neoindustrialização, né? Colocando a economia verde, a bioindústria, como drive da indústria para a região, né? Eu acho que o CBA é uma instituição que ela vai ajudar as empresas a dirimir esse risco tecnológico, né? Do novo, do disruptivo, da criação desses novos produtos e processos, mas eu particularmente acredito muito que esse é um bom caminho para a gente dinamizar, como eu disse, a atividade econômica do interior e principalmente levando emprego e renda, que eu acho que esse é o maior objetivo. Aliás, diga-se passagem, se a gente observar o motivo pelo qual a SUFRAMA, o modelo Zona Franca em 2014 foi prorrogado em mais 50 anos por meio da emenda constitucional 83, estava lá um objetivo claro que era adensar as cadeias produtivas e espraiar os efeitos positivos e as externalidades da capital para o interior. A bioeconomia pode ser um bom papel nesse sentido e o CBA é um importante ator. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando ao vivo com a gente sobre temas tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade, o CBA agradece. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite, sucesso. Obrigado. Tudo de bom, muito obrigada. Conversamos com o gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o economista Fábio Calderaro. 18 horas. Muito bem, olha, com a baixa procura pela vacinação contra a influenza, a Secretaria Municipal de Saúde está convocando os grupos prioritários para se vacinar e buscar uma das 171 salas de vacinação disponíveis na rede municipal de saúde. A campanha contra a gripe termina no dia 31 de maio e o público-alvo, ou seja, são os indígenas, gestantes, idosos a partir de 60 anos, além de crianças de 6 meses a 5 anos, devem procurar urgentemente uma unidade básica de saúde. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. A campanha de vacinação contra a influenza, a gripe em Manaus está com baixa procura, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. As ações que iniciaram no último dia 27 de março alcançaram até agora somente 36,42% do público-alvo. Esse índice é bem abaixo dos 51,2% estipulados pelo Ministério da Saúde. A rejeição por parte da população reacende a preocupação com o surgimento de possíveis epidemias virais. O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, faz um alerta para a população manauara. Neste momento, pelos dias que já começou a campanha, era para a gente estar com a cobertura vacinal bem maior e a procura ainda está muito distante do que era necessário. A gente alerta a população que procure uma unidade de saúde e vá se vacinar contra a influenza. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 31 de maio, com a aplicação das vacinas disponíveis em 171 salas de imunização nas unidades básicas de saúde. A diretora da Unidade de Saúde da Família, José Raiol, Ângela dos Santos, esclareceu quais são os grupos-alvos da vacinação. Nós estamos todas as unidades com a campanha de vacinação em andamento, estamos também indo para as ruas, fazendo as buscas ativas desse público. Então é muito importante que a população responda a esse nosso chamado. As pessoas com comorbidades, hipertensos,
os diabéticos, pessoas que estão imunossuprimidos, cardiopatas, renais, essas pessoas estão contempladas nesse grupo. O subsecretário Djalma reforça que após o encerramento da campanha, não existe a possibilidade de vacinação gratuita por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde, em 2023. A influenza ela é feita só uma vez ao ano, na forma de campanha, ou seja, quando acaba essa remessa que o Ministério faz via FVS, a FVS faz essa distribuição aos municípios, acaba a vacina. Para receber a vacina, é necessário que o cidadão apresente um documento de identidade com foto, o Cartão Nacional de Saúde e um comprovante de inclusão nos grupos prioritários. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora o Ibama tem uma capivara para chamar de sua, Cid Soares. É que depois que depois de perder a guarda da Filó para o tiktoker Agenor Tupinambá, uma outra capivara foi encontrada com ferimentos na face e na pata lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ela foi atropelada, gente, por uma motocicleta. Ai, perdão. Mas enfim, a capivara então foi resgatada por frequentadores de uma igreja que acionaram o corpo de bombeiros. E depois do resgate, o animal foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS do Ibama, né, para cuidados e procedimentos necessários. Vale destacar que essa capivara não era de nenhum morador, de nenhum influenciador digital. Portanto, que lá nas proximidades, né, na AZL, tem uma área onde os animais silvestres andam tranquilamente. Pois é, só ir lá. É. Então, ela teria, o que acontece? Ela teria saído da mata, foi atropelada na rua pelo motoqueiro. Esperamos, claro, que ela receba todos os cuidados e volte logo para o seu habitat natural. Bom, e hoje Brasília pegou fogo logo cedo com a operação da Polícia Federal. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid, a polícia também prendeu os ex-assessores dele, Mauro Cid e Mauro Cid e Max Guilherme. Foi fogo no parquinho hoje, Cid. É? Bom, vamos agora chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem as informações sobre essa operação que sacudiu a política nacional. Muito boa noite, Cadu. O certificado, também esse foi o assunto, o certificado do ex-presidente Bolsonaro com dados falsos sobre a vacina da Covid foi emitido no Palácio do Planalto, é isso mesmo? Conta pra gente, Cadu, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Cid Soares. Boa noite. Ouvinte do programa 18 horas. É isso mesmo, Karine. A investigação da Polícia Federal aponta que o certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro com informações falsas foi emitido de um computador do Palácio do Planalto. E a suspeita é que o autor da fraude tenha sido o tenente-coronel Mauro Cid, o ajudante de do então presidente, o cara da mais alta ciência de Bolsonaro. E esse certificado fraudulento dizia o seguinte, que Bolsonaro tinha tomado 3 doses da vacina contra a Covid e 2 Pfizer. Era até uma, né, Karine? Porque a Janssen é dose única, não precisava de tomar Pfizer. Mas exato. Cadu, eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos refazer o contato telefônico que está falhando demais a sua ligação, a gente não está escutando você direito. Nós vamos ligar novamente para restabelecer o contato telefônico, ok? Ok, então aguarda um minutinho. E nesse minutinho, não é, Cid? A gente vai aqui falando que hoje exatamente. Foi fogo no parquinho, como eu estava dizendo. A Polícia Federal fez essa busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí ficaram até com os telefones, né? Apreenderam os celulares, né? E foi o assunto do dia, inclusive a questão da carteira de vacinação, que o ex-presidente, então, antes de sair do posto Jair Bolsonaro, ele teria ido para os Estados Unidos com uma carteira falsa de vacinação da Covid-19. Isso dá bronca lá. Isso, exato. Aí tem que saber da bronca lá e da bronca aqui também, porque, ao que parece, a filha mais nova de Bolsonaro também teria uma carteira com dados de vacinação contra a Covid-19 falsos. Então, estão sendo investigadas essas informações e
há de saber também se lá os Estados Unidos, se a Justiça dos Estados Unidos, como é que ela vai interpretar essa questão do comprovante de vacinação, dele ter entrado nos Estados Unidos com esse comprovante, porque na época ele ainda era presidente, então a gente não sabe se isso tem alguma questão, se ele entrou apresentando esse documento falso de vacinação ou se ele entrou porque ainda era presidente da República. Karime, então, conseguimos o contato? Ainda não. Certo. É melhor a gente seguir aqui, vamos chamar uma matéria e na sequência a gente volta com o Carlos Eduardo, direto de Brasília, para nos falar um pouco mais sobre esse assunto da ida, né, da Polícia Federal à casa, residência de Jair Bolsonaro. Vamos seguir então. Vamos seguir então. E o senador Eduardo Braga defendeu hoje que o novo programa federal Minha Casa Minha Vida tenha tarifas sociais de água e luz para as novas unidades habitacionais. Segundo o senador, essa é uma reivindicação permanente e reduziria consideravelmente o custo com energia para os beneficiários do programa. É isso mesmo. Olha, inclusive, viu, Karime, o senador deu como exemplo um programa habitacional que lançou durante suas gestões como prefeito de Manaus e governador do Amazonas, o Prosamin, programa de reassentamento de moradores de áreas degradadas em espaços urbanos centrais. O senador Eduardo Braga participou da 4ª audiência pública de debate do novo programa habitacional que reuniu diferentes movimentos populares em defesa da moradia. Daqui a pouco, no 18 horas, o motorista de Manaus pagou a gasolina mais cara do país no mês de abril. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Bom, agora vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de chuva rápida a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 98%. E vamos voltar a falar com Brasília, com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que estava explicando para a gente, vai continuar explicando a respeito da ação da Polícia Federal hoje, que teve mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e estava falando a respeito do certificado de vacinação do ex-presidente, que com dados falsos da vacina contra a Covid, que teria sido emitido no Palácio do Planalto. Boa noite, Cadu. Vamos retomar daí. Agora sim, Karime, vamos tentar novamente, vamos falar novamente sobre esse assunto, começando por essa questão do certificado falso, né? A investigação da Polícia Federal aponta que esse certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro foi emitido de um computador do Palácio do Planalto, como você disse. E a suspeita é de que o autor dessa fraude tenha sido o tenente-coronel Mauro Cid, né? O ajudante de ordens do então presidente, o cara da mais alta confiança do ex-presidente Bolsonaro. E esse certificado fraudulento dizia, como eu falei, que ele havia tomado 3 vacinas, a da Janssen e do... Repete de novo que ele teria tomado a Janssen, né? Só que a Janssen era a dose única, não é isso? Isso, a Janssen é dose única e ainda assim ele colocou que tomou 2 Pfizer. Então ele deu aquela exagerada, aquela bombada no cartão de vacinação justamente. Como a gente que aumenta um pouquinho no currículo, né? Inglês fluente, só sabe o The Book is on the Table. Vai lá. Mas isso daí, ele fez essa bombada aí no cartão para ele não ter problema ao entrar nos Estados Unidos, né? De acordo com a Polícia Federal, o certificado falso foi preparado no finzinho de dezembro do ano passado, alguns dias antes da viagem de férias de Bolsonaro para os Estados Unidos. E Mauro Cid, Karime, ainda segundo a polícia, não teria fraudado só a carteira de vacinação de Bolsonaro. Ele teria fraudado o cartão de vacinação da esposa dele, tenente coronel. E da equipe dele, né? Só que nessa operação secreta, Karime, nesse trabalho que eles estavam fazendo no Palácio do Planalto, aconteceram falhas de percurso. O Mauro Cid buscou a ajuda de parceiros em Goiás, no Rio de Janeiro, de prefeituras, na verdade, de secretários de saúde, para oficializar o certificado. Que não adianta você escrever lá o dado falso e não ter o carimbo lá da Secretaria de Saúde. Então ele precisava disso.
Foi aí só que uma prefeitura de Goiás, outra prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, colocaram informações erradas do lote de vacina. Foi aí que a Polícia Federal, que estava acompanhando já a movimentação, percebeu esse diálogo estranho, foi checar, passou a monitorar, deu todos os elementos aí para essa operação da Polícia Federal com a autorização do STF. E resultado, Karine, além da busca e apreensão na casa de Bolsonaro aqui em Brasília, no conjunto Jardim Botânico, a PF prendeu 5 pessoas, todos assessores diretos do ex-presidente. E Bolsonaro pode ser enquadrado em 6 crimes, entre eles associação criminosa, fraude do sistema de informação e corrupção de menores. O ex-presidente disse que não sabia da fraude dos cartões de vacinação e ele reafirmou, Karine, que nunca foi vacinado contra a Covid-19. Em vídeo, inclusive, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estava com ele ao lado e a filha mais nova, e ela afirmava, né, caso não me falhe a memória, caso não esteja enganada, ela falou que aqui só eu tomei a vacina. Teve esse vídeo também, né? Exatamente. Aí tem o outro caso da filha, né, que ele disse que ela não tomou vacina por recomendações médicas, né, mas ainda assim Bolsonaro corre risco de ser indiciado por corrupção de menores, ou seja, ter cooptado a criança, né, feito ela não ter acesso a essa vacina. Agora, como vocês disseram, Karine e Cid, essa operação bagunçou o mundo político aqui em Brasília. Na Câmara e no Senado, o dia inteiro foi de ataque dos dois lados, do governo e da oposição. Até porque, Karine, é importante a gente frisar isso. Os fatos de hoje vão repercutir né, na CPI dos atos do 8 de janeiro, que está prevista para começar na semana que vem. Então, os parlamentares governistas vão incluir mais essa munição no arsenal contra Jair Bolsonaro e, dessa forma, tentar enfraquecer a narrativa da oposição. Já a oposição, Karine, acusa o governo de fazer cortina de fumaça. Afinal, essa operação aconteceu um dia após a derrota do governo na Câmara, ontem à noite, que pediu para adiar a votação do PL das fake news diante de uma iminente derrota. Os filhos de Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, assumiram a ponta e partiram para o ataque, nas duas casas, na Câmara e no Senado. Então eu separei um trecho da fala do senador Flávio Bolsonaro, feita agora à tarde. Então vamos ouvir o que ele disse. Então não faz nenhum sentido o Bolsonaro querer adulterar um cartão de vacinação. Não ia ter benefício nenhum. Não usaria para nada. Assim como a sua família. A esposa se vacinou, a filha não se vacinou por orientação médica. E aí vem essa narrativa de tentativa de fraudar um cartão de vacinação. E como para o Bolsonaro a gente sabe que não existe a presunção de inocência, aí é óbvio que uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente gera repercussão mundial. Fica a pergunta, senador Girão. Qual a intenção de alguém autorizar a busca e apreensão na casa de um ex-presidente por causa de um motivo infantil? 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Flávio Bolsonaro, líder da minoria no Congresso Nacional. Motivo infantil pegou leve, né, Cadu? Exatamente. Infantil, nada a ver, porque Bolsonaro ele disse que não se vacinou, que não ia se vacinar e motivou as pessoas a não se vacinarem. Por causa dele, por influência dele, muitas pessoas se recusaram a tomar vacina e muita gente pagou com a vida por causa dessa escolha com a influência de Jair Bolsonaro. Então não é nada de infantil, não é nada menor. Então a estratégia da família Bolsonaro é minimizar o caso, minimizar a operação da Polícia Federal e, sobretudo, dar um formato de uma operação de cunho pessoal do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. Mas essa questão da vacina, independente de ser ou não, né, Karine, a gente não sabe as nuances de toda essa história, mas o fato é que não é infantil, não é e nunca vai ser. Bolsonaro influenciou muitas pessoas a não tomarem a vacina. Eu também separei, Caio, o Eduardo Bolsonaro feita na Câmara. Ele fez um discurso um pouco mais ideológico, então vamos ouvir o que ele disse. De certa
certa maneira, né, eu gosto muito de ser sempre pensamento positivo, sempre olhar as coisas pelo copo cheio e não pelo copo vazio. Então, isso daí pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra o presidente. Se ele tivesse roubado 1 centavo dos cofres públicos, ele já estaria preso. Mas não. A Polícia Federal vai à casa dele para ver se ele foi vacinado, sendo que público e notoriamente sempre falou, Torres de Paula, que nunca tomou a vacina. Porém, esses que do outro lado ali na esquerda falam, Bolsonaro não comprou vacina, foram mais de 600 milhões de doses de vacinas. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, líder da minoria da Câmara. Tá ouvindo a polícia? Tem uma sirene aí. O Cadu está ao telefone com a gente. É isso, Cadu? Eu estou em frente ao Senado Federal e está passando uma viatura da ambulância, né? Do SAMU. Tem alguém passando mal aí. Muitas emoções hoje aí em Brasília, né? Cadu, muitas emoções. Agora, diga, Cid. Como é que fica agora o projeto das fake news, como chamam, né? Uns projetos da censura. Outros chamam de quê? Ô Cid, como eu falei, ontem o governo sofreu uma derrota, né? Ao recuar e pediu o adiamento da votação do PL 2630, o chamado PL das fake news, ou como diz a oposição, o PL da censura. Porque regimentalmente, Cid, o adiamento vale por 3 sessões. Então, só que do jeito que a coisa se encontra, a situação se encontra nesse momento, a perspectiva é de que o PL 2630 suba no telhado e não seja mais votado por falta de entendimento entre os parlamentares. O governo, Cid, errou muito feio nessa. A começar pelo texto do projeto, né, que dava ao Poder Executivo o poder de regular as redes sociais. Claro que a ideia, o bojo é proteger as pessoas contra crimes de abuso sexual infantil, racismo, misoginia, enfim. Mas faltou vender direito isso para a população. Na linguagem dos publicitários, como eles dizem, né, faltou embalar o produto. Então acabou que a sociedade entendeu mais a mensagem da oposição, que é de afronta à liberdade de expressão, do que a ideia de proteção social. Então o governo pagou o preço. E por essa razão o governo percebeu que ia perder no voto e decidiu recuar. E essa operação de hoje meio que ofusca essa imagem de derrota do governo, Cid, colocando holofotes sobre Jair Bolsonaro. Daí, então, a narrativa de que o governo estaria fazendo uma jogada, usando a Polícia Federal para tentar ofuscar a derrota do governo que aconteceu ontem. Mas vamos aguardar, Cid, porque derrotado de hoje é o vencedor de amanhã. Então, por aqui nada se perde, tudo se transforma. Eu volto com vocês, Cid e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 18 horas. E a Prefeitura de Manaus vai gastar este ano mais de 500 milhões de reais com a coleta do lixo na cidade. Isso mesmo, R$500 milhão para recolher lixo das ruas e dos igarapés. Cid, a gente é porco, hein, Cid? A gente é... a gente para pegar mais leve, né? Porque a galera joga lixo mesmo, né? O pessoal acha que joga lixo na rua, esse lixo vai ficar ali na rua, não vai. A chuva vai levar para o esgoto vai levar para onde? Para o Rio. Vai pro Rio. Tem jeito. Bom, esse valor aí foi anunciado hoje pelo prefeito Davi Almeida, hoje de manhã, inclusive, né? Na assinatura do decreto para a criação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas. E Davi Almeida disse que o descarte incorreto dos resíduos tem grande impacto no meio ambiente e nas finanças do município. Está aí a prova, né? Sem dúvida. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo conversando com a gente. Ele acompanhou o desenrolar desse assunto lá, a solenidade, e traz para a gente mais informações. Então, André, a meta da Prefeitura é reduzir esse gasto em no mínimo 10%, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, foi o que ele disse, uma diminuição de no mínimo 10% dos gastos aí com a coleta desses resíduos. Boa noite, Karime, Cid. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, a Prefeitura de Manaus pretende gastar aí, né, R$500 milhão na limpeza e pública aqui de toda a cidade de Manaus. Foi falado hoje pela manhã, enquanto o prefeito de Manaus estava ali, uma solenidade para falar ali sobre a situação aqui de Manaus, como é que está, e o prefeito disse estar preocupado com a quantidade de verba municipal destinada para o serviço, e ali no local ele fez um alerta pedindo consciência ambiental da população.
Ele afirmou: este ano vamos gastar mais de 500 milhões só para recolher lixo. Segundo o prefeito, além de alta despesa, o descarte irregular tem causado vários problemas na cidade, como a poluição em igarapés e o entupimento de bueiros, que acarretam ali alagamento no período das chuvas. Também chegou a mencionar a situação das pessoas que vivem ali mais próxima dos igarapés, os mais conhecidos como os hip-raps, que chegam ali muitas das vezes a jogar lixo no local. O prefeito também estava reunido ali com o Antônio, né? Que ele é ali para falar ali da situação do Manaus Verde. E no evento, o prefeito também assinou o decreto da criação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, que vai conduzir a elaboração de planos de ações climáticas aqui na cidade de Manaus. O prefeito, inclusive, vai presidir a comissão, que terá na composição 15 unidades da administração municipal. Trata-se, portanto, da medida adequada e oportuna para o enfrentamento dos fenômenos climáticos extremos, e as mudanças têm acontecido aqui na cidade de Manaus. Karime, Cid. É isso aí, você tem mais uma informação pra gente. Sim. Agora, atenção você condutor, você que está nesse momento seu carro nos ouvindo. Olha só, a Avenida Efigênio Salles, próximo ao Tribunal de Contas do Estado, será parcialmente interditada a partir de amanhã e prosseguirá até o dia 31 de maio, e isso pelo período da noite. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, inclusive, disse que a interdição será necessária para implantação de uma passarela no local, assim para tentar desafogar aí o trânsito, que muitas das vezes tem aquele semáforo que tem que parar para que o pedestre possa passar ali no local. E nesse primeiro momento, as pistas que ficam interditadas são as mais próximas ao canteiro central. O horário dos serviços é de segunda a quinta-feira, de 8 da noite até as 5h30 da manhã. E às sextas-feiras já é um horário de 8 da noite até as 4h30 da manhã. Karime, Cid. Obrigada pelas informações. Importante serviço para os motoristas, né? Quem passa por lá. Obrigada, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 18 horas. E, gente, escuta essa. O motorista de Manaus pagou a gasolina mais cara do país no mês de abril. Alguma dúvida, Cid? Não, né? Esses dados aí são da Agência Nacional de Petróleo, que fez um levantamento dos preços da revenda dos combustíveis em todas as capitais do país. Vamos conferir mais sobre esse levantamento agora com a repórter Nathalie Moraes. Na placa do posto de combustível, R$ 6,59. O consumidor já sente no bolso que abastecer o carro em Manaus está mais caro. A gasolina fechou o mês de abril 0,28 centavos mais cara em Manaus, como a gasolina mais cara do país. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, que faz um levantamento dos preços de revenda dos combustíveis em todas as capitais do Brasil. Segundo a agência, entre os dias 2 e 8 de abril, os manauaras estavam pagando em média R$ 6,31 pelo litro da gasolina. Já entre 9 e 16 de abril, o litro passou a ser de R$ 6,49. Na terceira semana do mês, a oscilação foi pequena, passando o litro do combustível de R$ 6,49 para R$ 6,50. E o preço médio do combustível nos postos da capital subiu para R$ 6,59 na última semana do ano, ficando 9 centavos mais cara. Segundo a economista Denise Cassama, a gasolina em Manaus é 5 vezes mais cara que a média nacional. Custos como o frete contribuem para esse aumento. Manaus sempre teve um custo logístico para tudo muito caro. Tudo que vem para cá, o frete, tudo é caro. A gasolina, parte dessa gasolina vem do interior, lá de Tefé, e parte vem de fora. Há um custo bastante salgado que agora, considerando que a refinaria ela foi privatizada e, portanto, a iniciativa privada almeja lucros, ela repassa todo o custo para o preço final. E aí passa para os postos, que repassam esse custo para o consumidor, né? Só para lembrar, quando houve aquela reoneração da cadeia de combustíveis que o governo anunciou, o aumento deveria ter sido de 35 centavos. Entretanto, Manaus aumentou em R$1 o preço do combustível.
Então é o combustível na mão privada. Nos postos de combustível, a gasolina ficou até 20% mais cara depois da privatização da refinaria em Manaus. A refinaria da Amazônia afirma que anunciou no último dia 21 de abril que haveria uma redução na média dos preços da gasolina em 6,43% e nas várias modalidades do diesel em 3,42% e de 3,48% para as distribuidoras. O problema é que até agora essa redução não chegou às bombas e muito menos ao bolso do consumidor. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está cobrando o ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, e a deputada Maiara Dias. O que eles estão devendo? Cíntia, conta pra gente. Oi, Karime, Cid. Oi, deputada Maíra Dias. Eu sei que a gente confunde porque tem Maiara também. Tem a Maiara, verdade, Maíra. Mas o que está acontecendo? Maíra Dias, ela vai precisar explicar esse gasto aí de quase R$100 mil que foram omitidos na declaração de contas da campanha em 2022. Vai ter uma audiência para apurar aí essa suposta captação ilícita de dinheiro na próxima terça-feira, dia 9. Em dezembro, lá se identificou que houve uma omissão no gasto que foi apontado pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo o MP, esse montante, aí, esses quase 100 mil, não entrou no caixa oficial da campanha e foi destinado para distribuição de combustível para eleitores. Isso é o que acusa o Ministério Público, mas ainda vamos ver o que a Justiça está falando. Agora a deputada precisa explicar para onde é que foi esse dinheiro, já que houve essa omissão na declaração. Quanto a Alfredo Nascimento, é uma dívida referente a uma multa eleitoral por propaganda antecipada, que pode colocar aí o nome do ex-senador e ex-prefeito de Manaus nos autos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E agora a Procuradoria da Fazenda Nacional tem 15 dias para escrever a multa de Alfredo Nascimento na dívida ativa da União. A multa eleitoral decorrente da impugnação. Nossa, hoje eu tô difícil. Mas essas palavras estão difíceis, né, gente? Impugnação apresentada pela coligação Nós, o Povo, que foi encabeçada pelo governador, pelo então candidato ao governo, Ricardo Nicolau, em 2022. Karime, Cid. Blink. E aquela propaganda, tá lembrando de outra coisa que a Blink tinha falado ali dentro, lembra? Aquela propaganda da Amazonas Energia virou pauta do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Conta essa história aí pra gente. Se eu fosse ouvinte, eu ia ficar braba com essa conversa interna, mas vamos lá. Pois é, aquela história, a propaganda icônica que não tem como a gente esquecer, né? Que icônica é maravilhosa. A atriz trouxe ali a frase: quem é contra os medidores aéreos é a favor do crime. Lembrando que a Justiça do Amazonas proibiu a campanha, né? Então, a campanha não, os medidores. O Tribunal de Justiça estabeleceu na sexta-feira o prazo que em 5 dias úteis a empresa Amazonas Energia explique o que quer dizer essa frase. O que vocês estão dizendo com quem é contra os medidores e é a favor do crime. Isso não é uma novidade exatamente, porque nós até trouxemos aqui que a Câmara Municipal de Manaus ia entrar com uma ação nesse sentido e a Procuradoria-Geral da Câmara é a responsável por esse questionamento que o Tribunal de Justiça está fazendo. E não é possível tirar essa propaganda do ar nesse momento, porque é preciso que haja uma manifestação da Amazonas Energia. A partir daí, pode ser deferido o pedido da Câmara de retirar essa propaganda, tanto da televisão quanto das redes sociais. E é isso, Karime, Cid. A gente tem que acompanhar para saber como vai ser esse desfecho. Como é que vai ser esse desfecho? Só lembrando que o comercial já está cancelado, né? Mas o comercial na justiça pública, a justiça das pública. Pessoas. Exato, inclusive que eu acho que é a mais pesada na opinião pública. Mas, Cíntia, continua rodando o comercial na TV. Continua, porque ele tá permitido. A Câmara entrou com a ação para que seja proibida a vinculação aí
dessa publicidade, tanto na televisão quanto nas redes sociais, mas é preciso que a empresa se manifeste. A partir daí haverá uma decisão de vamos proibir, não vamos proibir, mas é preciso que a empresa se manifeste, por isso essa demora. Que ação de comunicação mal feita, né? Eu não entendi qual era o objetivo no fim, não sei se era esse. Se era esse, né? Você dá um tiro no pé, né? Falem muito mal, mas falem de mim. Vamos seguir aqui, Cíntia. Bom, e o grupo de trabalho da Universidade do Estado do Amazonas, criado para reverter a decisão do Supremo sobre o sistema de cotas, fez a primeira reunião. Cíntia, o que a gente tem aí de resultado dessa reunião? Pois é, né? Aquela também, muito da nossa memória, sobre a decisão do Supremo, que os estudantes que cursaram ensino médio no Amazonas não vão ter acesso às 80% lá de cota, não existe mais. Como é que muda essa história? Esse grupo de trabalho da Universidade Estadual do Amazonas está tentando fazer uma ação aí para democratizar o estudo superior no estado. E aí teve essa reunião que contou, claro, com representantes da UEA, mas também com deputados estaduais. Estava lá Débora Menezes, Cabo Maciel, Tiago Abraim e o procurador Isaltino Barbosa Neto, da Procuradoria-Geral do Estado, e membros do Diretório Central dos estudantes, além de outros representantes da sociedade civil. Na quinta-feira, às 9 horas, quinta-feira que eu falo tão distante, né? Amanhã, a Assembleia vai ter uma audiência dedicada a isso pela manhã. Mas aí, quais as ideias que surgiram inicialmente dessa primeira reunião? Foram bem interessantes. A primeira é distribuir em 60% das vagas no sistema de ingresso seriado, que é o SIS, que também acontece todo ano, que o estudante faz no ensino médio, né? Primeiro ano e ele faz o vestibular, depois no segundo e terceiro. Distribuir essas vagas para esses alunos que fazem o SIS e não no vestibularzão, né? Que é aquele do final, que tem todo mundo, não só quem está fazendo o primeiro, segundo e terceiro ano. E a outra opção, que pode até ser somado as duas, mas é criar matérias, já existem essas matérias de História e Geografia do Amazonas, mas dar maior peso para essas matérias no processo de seleção do vestibular. Porque aí você não proibiu ninguém de entrar, de fazer o vestibular, mas normalmente as pessoas fora do estado não vão ter estudado esse tipo de matéria ou dado o valor todo aí a esse tipo de conteúdo. Então, é uma forma de tentar driblar. Mas sabendo disso, o aluno de outro estado que vai querer pegar uma vaga aqui vai estudar. O que eu acho uma ótima, porque pelo menos vão saber alguma coisa de Amazonas. Eu acho muito legal, pelo menos apontar no mapa onde fica Manaus, onde fica o Amazonas. Eu acho isso maravilhoso. Informação, estudo, conhecimento nunca é demais, né, Cíntia? Exatamente, mas a gente também tem que acompanhar para saber como é que finaliza isso. Mas estão caminhando, estão buscando ali ter uma solução para esse problema que chegou. Que bom. Será que chega para o vestibular agora no meio do ano? Então, acho muito em cima, né? Tá muito em cima. É uma esperança grande que você tem, Karine. Olha aí, preocupada com os alunos, gente, daqui, preocupada com o ensino, com o acesso, também estão correndo, né? O grupo está correndo, então vamos ver. E há uma união dentro da Assembleia Legislativa para que isso funcione. Então tem que acompanhar, mas eu penso que pode ter alguma solução, nem que seja parcial aí até o meio do ano. Tá ótimo. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Chegou a hora de falar sobre esportes com Cid Soares. Então, Cid, o Manaus estreou bem, muito bem no Campeonato Brasileiro. Conta pra gente. Já tem jogo marcado aí para a próxima partida contra o Operário do Paraná em 7 de maio, 18h30, pelo Brasileiro na Série C. E o que acontece nesse momento é que o Amazonas vai perdendo por 1-0 para o Brusque. O jogo está no intervalo, já volta, né, lá em Santa Catarina, é válido pela primeira fase da Série C do Brasileirão. O gol do Brusque foi aos 31 minutos do primeiro tempo. E pela Libertadores, o Internacional vai empatando em 1-1 contra o Nacional em Porto Alegre. O jogo é válido pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Amanhã tem jogo do Mengão, que vai em busca aí da sua segunda vitória seguida na Libertadores, mas para isso ele precisa realmente vencer o Racing da Argentina. O duelo acontece em El Cilindro, em Avellaneda, é isso mesmo,
lá às 18 horas, o horário de Manaus, e vale a liderança do Grupo A da competição. A partida terá transmissão para todo o Brasil via ESPN. Também será transmitido pelo Star+, plataforma de streaming do canal. O Flamengo terá apenas um representante no elenco da seleção brasileira que irá disputar o Mundial Sub-20, já que estamos falando do Mengão, né? Eita. Bom, trata-se do goleiro Cauã Santos, de apenas 20 anos. Ele é destaque das categorias de base do Flamengo. Cauã se apresentará na Granja Comari na próxima segunda-feira, dia 8, onde ele já inicia a preparação para o torneio. E olha, uma tradicional revista inglesa chamada 442, dona Karime, publicou um ranking, aquele que eu te falava, né? Eu queria saber desse ranking, fala aí. Os maiores jogadores sul-americanos da história. Agora, aumenta o volume do rádio, amigo, para o seu visto direito, hein? A lista conta com 20 nomes, eu não vou falar todos, mas eu vou falar a maioria. E a relação causou uma polêmica enorme por causa das posições. A 442, né, colocou Zico fora do top 5, colocando o Galinho do Quintino lá, ficou na 6ª colocação. Romário ficou apenas na 12ª posição. Caramba. Atrás de nomes como Carlos Alberto Torres, Sócrates e Rivaldo. Outro rubro-negro, né, no ranking é o Ronaldinho Gaúcho, em 8º lugar. E agora você confere e analisa se dá para concordar. Primeiro lugar, Lionel Messi, atacante da Argentina. Pelé ficou em 2º. Não. Maradona o 3º. Alfredo Di Stefano, também da Argentina, em 4º. O Ronaldo Fenômeno, aqui do Brasil, claro, né? 5º. Zico, 6º. Garrincha em 7º. O Ronaldinho Gaúcho em 8º. Carlos Alberto Torres, lateral direito do Brasil, está em 9º. Sócrates, 10º lugar. Rivaldo em 11º e Romário 12º. Não dá para... Há controvérsias, né? Temos o rei em 2º lugar, não dá, né? Mas, pois é. E outra, assim, de prepotência e de atitude, Romário acho que vence, porque foi o único jogador que eu já vi no mundo falar: eu vou ganhar a Copa para o Brasil. Eu, Romário, vou trazer a Copa. Já mereciam e trouxe, tá entre os 5, né? E trouxe, gente. Ele falou, ele deu essa entrevista e trouxe a Copa do Mundo. Ele falou: eu vou ganhar essa Copa para o Brasil, e trouxe. Baixinho, e podia, né, gente? Ok. É o que temos para hoje, Karime Leão. Ok, valeuzaço, Cid Soares. 18 horas. E hoje também é dia de conferir as informações, os destaques do cinema. Vamos com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e chegou a hora de falar sobre cinema aqui no 18 horas. Um dos lançamentos mais aguardados do ano estreia nesta quinta-feira em Manaus. Guardiões da Galáxia 3 marca a provável despedida do grupo de heróis mais inusitado dos cinemas. Tudo começa com eles se estabelecendo em Nowhere, porém o passado misterioso de Rocket irá cobrar um preço, fazendo com que a trupe, liderada pelo Senhor das Estrelas, precise salvar o dia mais uma vez. O filme marca a despedida do diretor James Gunn da Marvel. Ele está de mudança rumo ao rival DC. Agora, vamos falar de uma coprodução bem interessante entre o Brasil e a Argentina. Bem-vinda, Violeta acompanha uma escritora brasileira interpretada pela Débora Falabella, indo para um laboratório de criação artística em uma região montanhosa da Patagônia. O local é liderado pelo misterioso escritor vivido pelo ator Dario Grandinetti, que exige que os participantes incorporem os seus personagens. No meio do processo, porém, a situação começa a sair do controle. Uma das lendas da música brasileira ganha um documentário imperdível, que estreia lá no Casarão de Ideias. Jair Rodrigues, deixe que digam, aborda a carreira de um dos maiores cantores do país e considerado precursor do rap nacional. Além das parcerias com Elis Regina, o filme ainda traz as relações dele com a política. Para fechar, tem um filme religioso voltado para o público católico. O documentário O Último Chamado de Maria se passa em uma pequena aldeia na Bósnia-Herzegovina, onde uma série de eventos sobrenaturais acontecem desde 1981, atraindo milhões de peregrinos todos os anos.
Segundo videntes, as aparições indicam o retorno de Maria, Mãe de Deus, que viria à Terra pela última vez para salvar a humanidade. Antes de terminar, deixa eu fazer um convite para vocês. No site do Cine7 você pode conferir uma entrevista exclusiva com a atriz Débora Falabella, falando sobre o novo filme dela, Bem-vinda Violeta. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima quarta-feira, trazendo as estreias nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa divulgada hoje traz um perfil sobre o uso da internet pelos jovens no Brasil. A pesquisa é do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e diz que menos da metade das crianças e adolescentes acessaram a internet no ambiente escolar. A casa é o local onde mais se conectam. A atividade mais realizada é ouvir música, seguida de assistir vídeos, filmes ou séries, fazer pesquisa para trabalhos escolares e envio de mensagens instantâneas. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pela faixa entre 9 e 17 anos de idade, seguido do Instagram, TikTok e Facebook. Um detalhe chama a atenção. A maioria dos jovens diz ter cuidado com aquilo que fala ou posta na internet e que só clica em sites ou aplicativos que confia. E ainda que tem cuidado com os convites de amizade que aceita nas redes sociais e só compartilha conteúdo ou informações com amigos próximos. A pesquisa mostra que a maioria dos jovens está bem adiantada no uso responsável da internet. Isso é uma boa notícia para o futuro do país. 18 horas. 7 em ponto. Cid Soares, temos uma informação ainda de última hora. Temos sim, olha, que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, não alterou a sua estratégia e manteve hoje a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, em sua primeira decisão após a apresentação do novo arcabouço fiscal pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, obrigada pela sua companhia, ficamos por aqui, amanhã tem mais. Muito boa noite Cid. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, um beijo. Valeu. Você ouviu 18 horas, as notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.